Muito bem, turma. Vocês estão se preparando para a prova da UFNT. E aí, então, eu resolvi aqui umas questões, algumas provas, na verdade, para a gente ver, para a gente sentir um pouco como que essa banca, né, o Instituto Verbena, que é um instituto da Universidade Federal do Goiás, ou de Goiás, como eles trabalham. Então, essa prova aqui é a prova de agente administrativo escolar da Prefeitura de Goiatuba, Goiás, e ela foi realizada agora já em 2023. Bom, a nossa prova aqui da UFNT, ela está prevista para o dia 19 do 11 de 2023. Eu estou gravando esse vídeo hoje no dia 17 do 10 de 23. Portanto, a gente tem aí um mês até a prova. Então, como a gente não tem tempo, o edital saiu muito em cima, né? A prova com pouco prazo para realização. Então, eu vou resolver então algumas provas com vocês aqui para a gente poder ver como que a banca tem cobrado os assuntos de matemática, tá? Lembrando que eu resolvi aqui só de matemática. Se você não é meu aluno presencial, então você caiu nesse concurso aqui pelo título, né? Então eu vou trabalhar só as questões de matemática. Bom, essa prova ela teve 5 questões. E a gente vai começar a responder aqui já a primeira delas. Bom, o que a banca gosta de cobrar? Ela gosta de cobrar geometria, porcentagem e são os assuntos do edital, né? É regra de três simples, equação de segundo grau, estatística, noção de estatística, então basicamente um pouco de tudo. Vamos ver essa questão aqui. Então essa questão fala o seguinte, lembrando, ó, dá uma pausa no vídeo, tenta resolver, ficou na dúvida, daí volta e assiste, tá bom? Uma calçada foi construída ao redor de uma casa, cuja vista superior está representada na figura. Então nós temos aqui uma figura, que são dois retângulos, né? Esse retângulo maior e esse menor inserido. O que ele diz aqui? Ó? Diz que um pintor cobra R$ 20 para pintar cada metro quadrado de calçada. E ele quer saber o custo para contratar esse serviço. Ou seja, para eu saber o custo, eu preciso saber quanto vai ser pintado. Bom, o que vai ser pintado é toda essa faixa aqui, ó, em volta da casa. Essa faixa que eu estou marcando aqui, ó. Tudo isso aí é o que vai ser pintado. Então, é uma questão de geometria, porque a gente vai ter que calcular a área. E depois a gente vai usar uma regra de 3 para achar esse valor. Lembrando, pessoal, eu vou responder aqui bem passo a passo, tá? Se você tem facilidade de fazer conta, principalmente na segunda parte da questão, que é achar o valor, você pode fazer de forma direta sem nenhum problema. Então, eu vou aqui pensar no candidato que está com mais dificuldade possível, tá bom? Vamos lá. Ó, para calcular essa área aí, a gente vai calcular o seguinte. Eu vou calcular essa área maior, essa área principal aqui. E depois que calcular essa área maior, eu vou subtrair, eu vou calcular essa área menor aqui, ó, essa área de dentro. E depois eu vou subtrair. Quando eu subtrair, o que resta é apenas o entorno. Então essa é a ideia. A gente vai pensar dessa forma, tá? Então vamos lá. Então, eu vou chamar aqui a área da calçada, chamada de AC, vai ser igual à área total seria o lote, né, esse maior, menos a área menor, vou chamar aqui de M, área menor. Então, seria aqui a área da casa também, né, dá para entender dessa forma. Bom, então vamos lá. Vamos calcular essa área total, então, essa área maior. Lembrando, a definição de área. A área é base vezes a altura. Nós estamos trabalhando com retângulo, então calcular a área multiplicando a base pela altura. Bom, da área total, a base é 20 e a altura é 10. Então a gente define aqui que a área total vai ser 20 vezes 10, isso vai dar 200 metros quadrados. Tranquilo? Agora a gente vai calcular a área menor. A área menor seria essa área aqui, ó, da casa. Esse que eu estou chamando de área menor. Só não botei C para não confundir com a área da calçada, que é o que eu estou querendo encontrar. Tranquilo, é a mesma coisa, a área da base vezes a altura. Só que você tem que ter atenção ao seguinte, ó. Na área da casa, houve um recuo aqui de 1 metro, tanto na largura quanto na altura. Ah, professor, então aqui vai ficar 19? Não, não vai ficar 19, vai ficar 18.
Porque olha só, se você observar, esse mesmo recuo está aqui, ó, de 1 metro também. Então, 1 metro do lado esquerdo, 1 metro do lado direito, vai ser reduzido em 2 metros. Se eu tenho 20, né, eu tiro 2, eu vou ficar, obviamente, com 18 metros. E na altura era 10 o lote, mas ele tem um recuo de 1 metro em cima e também vai ter o mesmo recuo de 1 metro embaixo. Portanto, vai ficar 2 a menos. 10 menos 2, 8 metros. Então, eu vou fazer a área da base, 18, vezes a altura, 8. 8 vezes 8, 64. Fica 4, vai 6. 8 vezes 1 é 8 e 6, 14. Então, 144 metros quadrados. Portanto, como a gente já definiu aqui na nossa equaçãozinha aqui, ó, a área da calçada, a área que você precisa pintar, ela vai ser igual à área total, que é 200, menos a área da parte menor, que é o 140 e 144. Então, isso vai dar 56 metros quadrados. Então, essa área aqui é a que vai ser pintada, é a área do serviço, tá? É sobre ela que a gente vai fazer o custo. Esse custo aí, bom, você pode fazer direto, 56 vezes 20, que é o preço de 1 metro, tá? Então, tranquilo, vai sair a resposta. Eu vou trabalhar aqui a ideia de regra de 3 simples, porque nós trabalhamos muito isso em sala de aula. Então, o que eu tenho? Eu vou relacionar aqui os metros quadrados com o valor. Para eu pintar, ó, quando ele fala aqui que ele cobra R$ 20 para pintar cada metro quer dizer 1 metro, é a unidade. Então, para 1 metro quadrado eu vou pagar R$ 20. Como eu quero pintar 56 metros, coloca metro debaixo de metro, dinheiro embaixo de dinheiro. Eu vou ter um valor desconhecido, um valor X, é o que eu quero encontrar. Essa regra de 3 ela é direta, porque como eu tenho mais, né, metros quadrados para pintar, eu vou pagar mais dinheiro também por esse serviço. Então ela é uma proporção direta, a gente vai só multiplicar cruzado. X vezes 1, x vai ser igual a 56 vezes 20. 56 vezes 20. X é igual. 2 vezes 56 vai dar 112. 112. Então é só acrescentar o zero do 20 aqui. Portanto, vai pagar R$ 1.120 para pintar essa calçada daqui na letra B. R$ 1.120. Então, pessoal, é uma questão básica de geometria plana. E depois uma regra de 3 também bem básica para encontrar esse valor. Lembrando que se você tem mais habilidade com pagamento, né, com serviço, orçamento e tal, você já faz direto. Se 1 metro custa 20, 56 custa 20 vezes 56, tá? Que é isso que a gente fez aqui. Não é obrigado você montar essa regra de 3 simples. Eu fiz assim para ficar mais intuitivo para cada um, tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um vídeo só, vou resolver a prova toda. Se você quer ver uma questão específica, você vai então ir passando o vídeo, tá bom? Vamos lá para a questão 12. A questão 12, ela trabalha a mesma ideia, a ideia de geometria. Vamos lá, vamos ler a questão para a gente entender. Deixa eu reduzir um pouco essa espessura. Vamos lá, olha só. Uma TV de 40 polegadas possui uma tela retangular de 89 centímetros de largura por 50 centímetros de altura. Se a razão, marque essa palavra, a razão entre as áreas das telas de uma TV de 65 polegadas e outra de 40 polegadas vale 2,5, a largura da TV de 65 polegadas vale 143, então a altura dessa TV, ou seja, da TV de 65, é de aproximadamente quantos? Então, pela leitura aqui, parece que é uma questão muito difícil, mas não é. Primeira coisa, vamos entender essa relação entre as áreas aí, ó. A televisão, são duas televisões, né? Então, eu vou ter uma televisão aqui, desenho. Essas questões de geometria, é bom que você faça um desenho, um esboço. Não precisa ficar bem desenhado, só para você entender o que está acontecendo na prova. Então, eu tenho aqui uma TV de 40 polegadas, que obviamente é essa menor.
Eu tenho uma TV maior aqui, uma TV de 65 polegadas. Então, deixa eu organizar melhor aqui. Isso, pronto, tá aqui. Bom, essa TV menor foi dado pra gente aqui, que ela tem 89 centímetros de largura, então ela tem 89 aqui na largura, e ela tem 50 na altura. A televisão maior foi dado pra gente só a largura. A largura dela vale 143 centímetros. E a altura aqui não foi informada, então eu vou chamar essa altura aqui de H. Geralmente nas fórmulas de geometria, a altura é representada pela letra H. Tá aí, H de altura. Essa altura não se escreve com H, obviamente, né? É só uma prática comum nas fórmulas, né? A altura ser referida com a letra H. Tranquilo. Bom, o que ele falou? Ele falou que existe aqui uma razão entre as áreas dessas TVs. Lembrando que a razão nada mais é, pessoal, do que uma fração. É uma fração. Então, a razão, ou seja, a fração formada pelas áreas dessa TV, entre a de 65 e a de 40, então nessa ordem, então vai ficar assim, ó. A área da TV de 65 dividido pela área da TV de 40, isso vai ser igual a 2,5. Então, no final das contas, é uma questão de área. Bom, então vamos lá. Qual vai ser a área dessa TV de 40? Como ela é um retângulo, a fórmula é o quê? Base vezes altura. Então vai ser 89 vezes 50. Isso vai dar quanto? Faz um rascunhozinho lá no cantinho, ó. 89, 50. 0 vezes 9 é 0, 0 vezes 8 é 0, 5 vezes 9 é 45, fica 5, vai 4. 8 vezes 5, 44, 44. Soma todo mundo aqui. 0, 5, 4, 4. Então, 4.450. 4.450. E a área da TV de 65 vai ser base 143 vezes a altura. Bom, aí travou, porque a gente não sabe essa altura. E na verdade, essa altura é justamente o que a gente quer saber. Qual é a altura dessa TV. Então, o que a gente vai fazer numa questão como essa aqui? Não dá para eu fazer o cálculo dessa área. Por que não? Porque eu não sei a altura. Então, eu vou dizer que essa área vale x. Porque como eu não tenho como calcular, vou dizer que ela vale x. Então, eu vou entrar aqui na minha relaçãozinha aqui, ó, e vou substituir. Vamos lá. A área da TV 65 é x, é o valor que eu não sei. Então, x sobre a área de 40. Essa eu consegui calcular, tá aqui, ó, 4.450. 4.450. Isso é igual a 2,5. Tranquilo, agora o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do primeiro grau. Eu vou simplesmente isolar a variável. Como esse 4.450 está aqui dividindo, eu vou passar ele para o outro lado lá multiplicando. E eu vou ficar com x é igual a 2,5 vezes 4.450. Faz um rascunhozinho aí no cantinho qualquer e faz essa continha aí. 4.450 vezes 2,5. Lembrando que para fazer multiplicação, você só vai contar essa vírgula no final. Então vamos lá, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 5 25, fica 5, vai 2, 5 vezes 4 20, com os 2 fica 22, vai 2 de novo, 5 vezes 4 20, com 2 22. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 10, vai 1, 2 vezes 4 8 e 1 9, 2 vezes 4 8. Somamos todo mundo aqui e achamos o valor. 0, 5, 2, 11, vai 1, e aqui vai dar 11 de novo, não é isso? E agora tem que ver o seguinte, eu tenho uma casa decimal aqui, ó, no 2,5, então aqui eu venho e boto uma vírgula aqui. Então vai dar 11.125,0, isso é igual a, x é igual a 11.125. Então vamos lá, quem é x? X é a área da TV de 65. E aí, como eu tenho o valor da área, eu vou só montar uma equação aqui com essa estrutura que eu já tinha aqui, ó.
143 vezes a altura é igual a x. E x nós calculamos, que é 11.125. Então, agora, eu vou isolar o h, passando esse 53 dividindo. Portanto, a altura vai ser 11.125 dividido por 143. Fazendo essa divisão, 11.125 dividido por 143. Bom, eu vou pegar aqui o 1.112 para começar a divisão, porque o 111 não vai dar. Então, isso vai dar... olha nas opções aqui, só pode ser 7, né? Todas são 7, ó. Então, usa as alternativas como auxílio. 7 vezes 3, 21. Fica 1, vai 2. 7 vezes 4, 28. E 2, 30. Fica 0. Vai 3. 7 vezes 1, 7. E 3, 10. Subtrai, vê o resto. 2 menos 1 é 1. 1 menos 0 é 1. 1 menos 0 é 1. E 1 menos 1 é 0. Então, deu 111. Vou baixar esse 5. Então, ficou 1.115. 1.115 dividido por 143. Bom, ficou muito próximo do que a gente tinha no começo, que era 1.112, né? Agora é 1.115. Então, é muito provável que seja o mesmo número, né? O mesmo número 7. E aí, só com isso, você já chega à resposta, que está aqui na letra C. Mas vamos fazer a continha. Bom, 7 vezes 143, nós já calculamos aqui, ó, dá 1.001. 1.001. Tira o resto, 5 menos 1 é 4. 1 menos 0 é 1, 1 menos 0 é 1, e 1 menos 1 é 0. Então, ficou 114. Vai botar uma vírgula aqui, vai botar um 0 aqui. E aí vai dar de novo, 1.140 dividido por 143, que a gente vai ver que vai dar 7 de novo. Só que aqui está 8. Por quê? Porque vai dar 7 e depois vai dar um 9. Ele vai arredondar para cima, tá bom? Mas eu não preciso continuar essa conta até o final, porque olha só, se eu já deu 77,7, só pode ser a letra C, tem 77,8, tá? Então, você não precisa fazer essa conta até chegar ao valor, você vai olhando as alternativas e vai eliminando aquelas que já não podem mais ser a correta, tá? Então, nós usamos o que aqui nessa questão 12? A noção de área, mesmo que a gente usou na questão 11. Vamos lá, então, para a questão 13. Bom, a questão 13 é mais uma questão que a gente vai também trabalhar a ideia de regra de 3. Ele fala o seguinte, ó, 2 competidores estão fazendo uma trilha na selva e partiram do mesmo ponto. Isso aqui é importante, eles vão partir do mesmo ponto, em direção à linha de chegada, beleza. O competidor A percorreu 30 km por dia e gastou 9 dias para cruzar a linha de chegada. Se o competidor B caminhou 25 km por dia, em quantas horas o competidor A chegou antes do competidor B? Bom, o A está mais rápido, né? Ele anda numa velocidade maior, ele anda 30 km por dia. E o B anda só 25 km por dia, então é lógico que o A vai chegar antes. Bom, a primeira coisa, eu tenho que saber, o A eu sei a velocidade, ó, com relação ao A. Eu sei a velocidade por dia que ele anda e eu sei o total de dias que ele anda. Já o B, eu só sei a velocidade. Eu não sei quantos dias ele andou. Então, a primeira coisa que eu preciso descobrir é quantos dias ele andou, para eu saber depois quantas horas um vai ser mais rápido do que o outro. Bom, isso aí eu resolvo com regra de 3. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho a velocidade e o total de dias. Lembrando que essa velocidade aí está medida em quilômetros por dia. Não é uma forma muito usual de medir velocidade, mas de qualquer forma é espaço por tempo, né? Bom, então vamos lá. Ó. Com relação ao A, ele tem 30 km e demora 9 dias. Com relação ao B, ele tem 25 km e eu não sei os dias, eu vou colocar um X. Essa regra de 3 também é direta, pessoal, porque se a velocidade dele é menor, perdão, essa regra de 3 é inversa. Porque olha só, o A anda 30, o B anda 25, então quer dizer que o B anda menos. Se ele tem menos o que? Ele tem menos velocidade. Se eu tenho menos velocidade, eu demoro mais dias
para fazer um percurso. Então, como os sinais deram diferentes, eu tenho uma relação inversa. E aí, lembra, quando ela é inversa, você vai corrigir aqui esses números, né? Vai inverter. Portanto, a gente vai ficar com 25 sobre 30, ao invés de 30 sobre 25. Isso vai ser igual a 9 sobre x. A coluna do x você mantém, tá? Você só vai inverter a coluna dos números, porque são os números que são inversos ao x. Agora é só fazer a continha. Então, x vezes 25, isso vai dar 25x, isso vai ser igual a 30 vezes 9. 3 vezes 9 é 27. Então, 30 vezes 9 vai ser 270. Passa esse 25 dividindo. 270 dividido por 25. Bom, faz essa continha, faz um rascunho aí. 270 dividido por 25. Pegando aqui o 27, vai dar 1. 1 vezes 25 é 25. Para 27 faltam 2. Baixa o 0. 20 é menor. 20 é menor. Bota vírgula aqui, bota 0 aqui. 200 por 25, bom, 100 dá 4, 200 vai dar 8. 8 vezes 25, 200, resta o 0. Então, a gente chega ao seguinte, que x é igual a 1,8 dias. Tá? Então, esse 1,8 é o quê? É a diferença. Na verdade, não é 1,8, é 10,8, né? Tudo bem, 1,8 é a diferença. Aqui é a minha continha aqui, deixa eu voltar aqui a continha. 27 por 25 vai dar 1. 1 vezes 25 é 25. Para 27 faltam 2. Esse resto não dá para dividir. Então, eu vou botar um 0 aqui. Aí vou baixar o 0 aqui. Baixei o 0. Beleza. Não dá para dividir ainda. Aí sim eu boto uma vírgula e acrescento um 0. Tá? 200 por 25 vai dar 8. Resta o 0. Então, o x é 10,8 dias. Ou seja, o A, ele fez esse percurso aí em 9 dias. E o B fez esse percurso aí em 10,8 dias. Portanto, a diferença, né? A diferença entre eles aqui, se eu pegar o B menos o A, isso vai ser 10,8 menos 9, vai ser 1,8. Que era aquele valor que eu tinha colocado lá, né? 1,8 dias. E então é só converter agora. Quanto vai dar isso em horas? Como é que eu faço isso? Regra de 3. Eu vou ver aqui dias e horas. Então eu vou fazer outra regra de 3. Eu fiz um para achar os dias, agora eu faço um para achar as horas. Em um dia você tem quantas horas? Eu tenho 24 horas em um dia. Então em 1,8 dias você vai ter x horas. Essa proporção ela é direta, porque quanto mais dias, mais horas. Menos dias, menos horas. Portanto, é só multiplicar cruzado aqui. O que a gente vai ter? X vezes 1 é x, é igual a 1,8 vezes 24. 1,8 vezes 24. Vamos fazer essa continha. Fazer um rascunhozinho aqui, 24 vezes 1,8. 8 vezes 4, 32. Fica 2, vai 3. 8 vezes 2, 16. E 3, 19. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 2 é 2. Somamos aqui. Aqui é um 2, né? 2, 9 e 4, 13. Vai 1. 1 e 1, 2. Mais 2, 4. Tem uma casa decimal aqui, Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. 43,2. 43,2 está aqui na alternativa D. Então, o x é 43,2 horas, né? Que a gente está calculando em horas. Então, tá aí. Quase 2 dias, né? Porque 1,8, se você for ver bem, pensa em dinheiro, é R$1,80, é quase R$2, né? 2 dias dá 48 horas, então é bem fácil de você deduzir que vai ser quase 24 horas, quase 48 horas. E de fato né? 43,2 é quase 48. Então essa aí foi a questão 13. Questão de regra de 3 simples. A gente fez duas, uma para calcular o total de dias que o B ia demorar para fazer o percurso. E a outra a gente fez para calcular quantas horas corresponde esse 1,8 dias, que é a diferença
de tempo entre o A e o B. Vamos lá para a questão 14. Questão 14. Bom, essa questão 14, ela vai entrar já no conceito de estatística, definições de estatística. Então, vamos lá. A verbena, pelo que eu vi aqui da verbena, eles cobram o básico. O que é o básico de estatística que todo mundo tem que saber? Uma coisa que é indispensável. É você saber o que é média, o que é mediana e o que é moda. Tá? Esses três conceitos você precisa conhecer. Tá? É o básico da estatística. Lembrando que essa média aí é média aritmética simples. Se for outro tipo de média, eles vão especificar. Né? Vamos ver o que ele diz aqui. Ó. Em uma disciplina na universidade, o professor avaliou sua turma de 5 alunos por meio de 3 provas, cujos resultados estão na tabela a seguir. Então, são 5 alunos, o A, o B, o C, o D e o E. E aí a prova 1, a prova 2 e a prova 3. E aqui estão as notas que cada um deles receberam nessas provas aí. O critério utilizado para aprovação na disciplina foi o seguinte. Aqueles que obtivessem, olha só, média maior do que 6 ou mediana maior ou igual a 7, estariam aprovados. E aí pergunta-se quais dos alunos, né, foram aprovados nessa disciplina. Então, para ser aprovado, você tem 2 critérios possíveis aqui. Então, os aprovados vão vir da seguinte relação. Os aprovados vão ser, primeiro caso, média o quê? Maior que 6. O 6 serve? Não, o 6 não serve, porque o 6 não é maior que 6. Tem que ser maior que 6. Qualquer nota maior que 6 serve. 6,1 passa. 6 não passa. E o outro critério é a mediana. A mediana tem duas possibilidades. Vai ser maior ou igual a quanto? A 7. Então, o 7 serve? Serve, porque é maior ou igual a 7. Tá bom? Então, muita atenção a isso aí. Bom, como eu estava falando antes, são três informações que a gente precisa saber com relação à estatística. O básico. É lógico que tem muito mais coisa que essas 3 coisas aqui, né? Bom, vamos lá. O que é média? Média, eu vou definir aqui de forma que você entenda, não necessariamente da forma que está adequada com relação aos livros e por aí vai. Média é uma fração, onde em cima você vai ter a soma dos valores e embaixo você vai ter a quantidade de valores. Então, eu somo os valores e divido pela quantidade deles. Deixa eu dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenho os valores 1. Eu tenho os valores aqui. Alguém tirou lá, como nota lá, 4, 1 e 7. Esses são os valores. Né? Pode ser nota, pode ser qualquer outra coisa. Né? Esses valores aí. Então, como é que fica a média, segundo essa definição? A média vai ser... Em cima é uma fração, média é uma fração. A soma dos valores. Então, vamos lá. 4 mais 1, 5, mais 7, 12. E embaixo você vai pegar a quantidade. A quantidade é 3. São 3 valores que eu estou somando. Então, em cima você pega a soma. Embaixo você pega a quantidade. São 3 números. E a soma dos 3 é 12. E quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, a média vale 4. Se você tirar 4 em uma prova, tirar 1 em outra prova e 7 em outra, no final a sua média vai ser 4. Então, isso é média. Média é a soma dos valores dividido pela quantidade deles. Vamos lá, então, agora o que é a mediana? Opa, mediana não tem acento. Mediana. Mediana, pessoal, é o valor central. Vocês vão pegar os dados, vai colocar em ordem crescente, e o valor que estiver bem no meio é a mediana.
Isso aqui é importante observar o seguinte, aqui não tem problema, porque eu tenho 3 números, então eu tenho uma quantidade ímpar de números. Vou pegar aqui o A como exemplo aqui, ó. O A ele tem 5, 6 e 7. Tá em ordem crescente? Tá, 5, 6 e 7. Então quem é a mediana? É o 6, é o que está bem no centro. Então esse é a mediana. Vou chamar aqui mediana de MD, tá? MD igual a 6. Agora, se você tivesse uma outra situação, por exemplo aqui, ó. Imagine que você tem aqui o 5, o 6, deixa eu pensar aqui, um 8 e um 10 aqui, ó, por exemplo. Então, qual seria a mediana? Bom, nesse caso eu não tenho um valor central, porque se eu pegar o 6, ele não está no centro. Se eu pegar o 8, ele também não está no centro. Então, a mediana vai ser a média entre os dois valores que estão no centro. Então, se eu tiver uma quantidade par de números na minha distribuição, eu vou ter que fazer a média entre os dois centrais aqui, ó. Entre os dois centrais. Se eu tiver uma quantidade ímpar, aí é tranquilo, porque a mediana vai estar sempre no centro. A quantidade ímpar sempre vai ter um valor no meio, né? Por isso que na nossa mão tem um dedo do meio, porque são 5 dedos. Portanto, ficam 2 de um lado, 2 do outro e um dedo no meio, né? Agora, se a gente tiver uma quantidade par de números, não vai ter um valor no meio, vão ficar sempre divididos em duas partes iguais. Então, a mediana vai ser a média desses dois do meio. Então, como é que eu calculo média? Soma os dois, 6 mais 8 vai dar 14. E aí divide por 2. Eu estou somando 2, ó. Soma dos valores dividido pela quantidade de valores. Aqui eu dividi por 3 porque eram 3 números. Aqui eu estou somando 2, eu vou dividir por 2. E 14 por 2 vai ser 7. Então, mediana dessa forma. Mediana é o valor central. Se eu tenho uma quantidade ímpar de valores, tranquilo. Lembrando, tem que colocar em ordem crescente. Se eu tiver, esses números estiverem embaralhados, você tem que organizar em ordem crescente. O valor do central não necessariamente é o que vai estar escrito no meio. Vou dar um exemplo aqui, ó. Imagina que eu tenho aqui 5, 6 e 2. Aí quem é a mediana? A mediana é o 6. Negativo. Primeiro você vai colocar em ordem crescente. 2, 5, 6. E aí sim, a mediana vai ser o 5, tá? Então tem que ser em ordem crescente. Tranquilo. E o que falta aqui nessa questão não está pedindo, mas eu já vou colocar para vocês, é a moda. A moda. Então esses 3 termos aqui são fundamentais você conhecer em estatística. O que é moda? Moda é o que está todo mundo usando, não é? O que é uma coisa que está na moda? É aquilo que está todo mundo usando, que tá... O que é uma música que está na moda? É uma música que está tocando o tempo inteiro. Ou seja, moda é aquilo que mais se repete. Que mais se repete. Nesse caso aqui não está envolvendo moda. Estou só trazendo, né? Porque é uma situação possível. Exemplo de moda aqui, ó. Imagina um exemplo aqui, ó. 4, 2, 4, 3, 2, 2. Vamos supor que essas aqui sejam as notas que uma pessoa tirou, né, em 6 provas que ela realizou aí ao longo de um ano, por exemplo. Tá aí. Nesse caso da moda, não tem importância a ordem. Essa ordem, né, essa ordem crescente só importa para a mediana, por causa da sua definição. Então vamos lá, ó. O número 4 ele repetiu 2 vezes. O número 3 só repetiu uma, só apareceu uma vez. Então quem mais repetiu foi o 2, apareceu o quê? 3 vezes. Então a moda é igual a 2. Só isso. É só ver o valor que mais se repete. Então nesse caso aqui ele quer saber só a média e a mediana. Então vamos lá, vamos calcular, vamos ver primeiro quem foi aprovado com relação à média. Bom, com relação à média, vamos ver o A aqui, ó. Vamos somar aqui o A. 5 mais 6, 11, 11 mais 7, 18. Então a média dele vai ser 18 dividido por quanto? Por 3, são 3 notas. 18 por 3 é 6. Para ser aprovado pela média tem que ser maior que 6. E o A tirou quanto de média? Tirou 6. Então ele não foi aprovado na média. 6 não é maior que 6. Então não serve. Vamos ver o B. Vamos ver a média do B.
Bom, ele tirou 0 numa prova, 7 na outra, tirou 8 na outra. Então, somando aqui o 7 mais 8 mais o 0, isso vai dar 15. E são quantas provas? São 3 provas. Ah, professor, mas o B só conta 2, porque a outra ele zerou. Não, mas ele fez a prova. Tirou 0, mas vai contar todas as provas que ele fez. Então, se fosse assim, bastava você faltar todas as provas e considerar só uma, né? Tem que contar todas. 15 por 3 vai dar 5. Então, também não foi aprovado o B pela média, porque ele tirou média 5, que é menor que 6. Tem que ser maior que 6 para ser aprovado por média. Vamos lá para o C. O C tirou 7, 7, 7. Somando todo mundo aqui, ó. Aqui no B também somou, né? Vai dar 21. E 21 dividido por 3 é 7. Opa! O C foi aprovado, né? 7 é maior que 6. Então, com relação à média aqui, por enquanto só está o C. O C está aprovado. Vamos ver se vai aparecer mais gente aí. Deixa eu colocar aqui o C. D. O D, vamos ver a média do D aqui. Ele tirou 8 mais 4, 12 mais 6, 18, né? 18. 18 por 3 vai dar 6. Também não aprovou, porque 6 não é maior que 6. Por último, o E. A média do E vai ser, somando 7 mais 7, 14, mais 1, 15. 15 por 3, 5. Então, pela média, só tivemos um aprovado. Só aqui, ó, o C. O C foi o único aprovado. Então, ó, já pode eliminar aqui a letra A, porque o C não aparece, né? Ele quer saber os aprovados. A letra A tá fora. Em todas as outras tem o C, né? Bom, vamos ver agora o critério da mediana, porque pela média aí só o C. Bom, a mediana, lembra, a mediana é o valor central. Então a gente vai só considerar a ordem, não é isso? Vamos ver o A. O A, o termo central dele é qual? É o 6, já está na ordem certa, né? 5, 6, 7. A mediana é 6. E para passar tem que ser o quê? Maior ou igual a 7. Então o A está reprovado, porque ele não passou nem na média e nem na mediana. Com isso, ó, você elimina aqui a letra B. Vamos ver o B. O valor central, ó, ele está na ordem já, né? 0, 7 e 8. Está na ordem correta já. Então a mediana é 7. Passou o B? Passou, o B passou. Por quê? Porque a nota dele foi igual a 7. E para passar tem que ser maior ou igual. Então valeu para ele. O C já está aprovado, né? Na média eu nem precisaria fazer, mas de qualquer forma. Ah, para você aqui não tem valor central. Tem, é o 7. Não importa se são iguais. O que importa para ser mediana é ser o valor central. Se são todos iguais, o valor que tiver no centro é a média. É a mediana, perdão. Beleza, então o C também está aprovado aqui. Já estava aprovado lá pela média, também foi aprovado na mediana. O D. O D, cuidado, não é o 4 a mediana. A mediana é o 6, ó. Porque a ordem correta desses números aí, ó, é 4, 6 e 8. 4 menor, 6 médio, 8 maior. Então a mediana é 6. Então ele não foi aprovado, porque não é maior que 7, nem igual. E o E, assim, a ordem está errada, mas não tem problema. O 1 está no último lugar aqui, ele só não pode ficar aí, vai ser 1, 7, 7, não é isso? E aí, de qualquer forma, o 7 é o central. Portanto, o E, ele também foi aprovado pela mediana. Portanto, B, C, E são os aprovados, está aqui na letra B de bola. B, C, E. Letra C, perdão, C de casa. Os 3 aprovados são B, C e o E. Lembrando que o C foi aprovado pelos 2 critérios apresentados aí na prova. Tá de parabéns o C. Só o vídeo está um pouco longo, mas a nossa proposta é essa, né? Que a gente consiga entender o máximo possível esses conceitos. Vamos para a última questão. Questão 15. Questão bem legal essa aí. Essa 15. Olha só. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar a gente ler. Um estudo realizado pela revista The Lancet revela que a taxa de fertilidade mundial se comportará de acordo com o gráfico a seguir. Então vamos lá. Então eu tinha aqui
Em 1990, a taxa era 3,12. Em 2017, a taxa era de 2,37. Em 2050, a previsão é que a taxa seja de 1,87. E em 2100, que a taxa seja de 1,66. Então, até pelo tamanho da bolinha aqui, ó, tá diminuindo. Então, eu percebo que existe tá decrescendo, né? Cada ano vai ficando cada vez menor a taxa de fertilidade, né? Fertilidade, natalidade, né? Na verdade aqui. Então, vamos lá. Vamos ver o que ele pede da gente, então, aqui, ó. Ele fala o seguinte, ó. Se a taxa de fertilidade no Brasil em 2017 era de 1,74 filhos por mulher, e se essa taxa decrescer de acordo com a tendência da taxa mundial, qual será aproximadamente a taxa de fertilidade no Brasil em 2050? Então, pessoal, nada mais é do que uma regra de 3 simples. Vamos lá. Eu tenho aqui o ano 2017, que são os 2 anos que ele está considerando, né? E o ano de 2050. E aí, eu vou botar aqui os valores do mundo e depois do Brasil. Vamos lá, qual era a taxa no mundo em 2017? Segundo essa questão. 2,37. E em 2050? 1,87. E a do Brasil? A do Brasil está aqui, ó. A do Brasil em 2017 era de 1,74. E em 2050 vai ser quanto? É o que eu quero saber, é X. Agora, ela vai seguir, né, a tendência dessa taxa mundial. Então, pessoal, é uma regra de 3 simples e direta. Né? Enquanto menor for a taxa, menor será a quantidade também que ela vai decrescer de igual modo, de forma proporcional. Então, no final das contas, essa questão vai dar um pouquinho de trabalho, não pelo conceito, mas porque vai fazer muita conta aqui com valores decimais, né? Com valores aqui envolvendo vírgulas. Mas vamos lá. Então, fazendo essa continha aí, x vezes 2,37 vai ser 2,37x. Isso vai ser igual a 1,74 vezes 1,87. Então, vamos lá. 2,37x é igual. Faz essa continha aqui, ó. 1,87 vezes 1,74. Na multiplicação, você vai se preocupar com essa vírgula só no final. Então, 4 vezes 7, 28, fica 8, vai 2. 4 vezes 8, 32. Com 2 que foi 34, fica 4, vai 3. 4 vezes 1, 4 e 3, 7. Agora, 7 vezes 7, 49, fica 9, vai 4. 7 vezes 8, 56. E 4, 60, fica 0, vai 6. 7 vezes 1, 7. E 6, 13. E agora, 1 vezes 7 é 7. 1 vezes 8 é 8. E 1 vezes 1 é 1. Vamos somar todo mundo aqui. 8. Aqui, 4 e 9, 13. Vai 1. 1 e 7, 8. 8 e 7, 15. Fica 5, vai 1. 1 e 3, 4. E 8, 12. Fica 2, vai 1. 1 mais 1 mais 1, 3. Agora você vai pensar aqui, ó. Quantas casas decimais a gente tem? Bom, aqui a gente tem 2, aqui a gente tem mais 2. Então a gente tem 4 no total. Portanto, eu vou vir aqui. 4 posições da direita para a esquerda. 4 vai ficar isso aí. 3,2538. 3,2538. E agora? Agora a gente vai isolar o x, né? Esse valor aqui que está multiplicando o x, eu vou passar dividindo. X é igual a 3,2538 dividido por 2,37. Então, o x vai ser igual. Bom, então agora a gente vai fazer essa divisão. 3,2538 dividido por quanto? Por 2,37.
Bom, para dividir, você tem que ver a quantidade de casas decimais. Ó. Aqui no primeiro valor, no primeiro número aqui, ó, eu tenho 4 casas decimais. E no segundo eu tenho só 2. Então eu tenho que completar essas casas decimais. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar 2 zeros para completar. 1, 2. Agora eu completei. Feito essa complementação, a gente faz de conta que não tem essa vírgula. Pode até apagar essa vírgula aí se a gente quiser. Ó. Tá aí. Então agora a gente vai dividir esses valores aí. 32.538 por 23.700. Bom, isso vai dar 1, né? Se eu botar 2, vai dar 46. Vai passar de 32 e muito, né? Então vou só repetir o valor aqui. 23.700. E vou tirar o resto. 8 menos 0 é 8. 3 menos 0 é 3. Aqui pega um emprestado, fica 15. 15 menos 7, 8. Aqui ficou 1, quando emprestou por 5, né? Ficou 1. Pega mais 1, fica 11. 11 menos 3, 8. E aqui ficou 2, porque emprestou 1 para cá. 2 menos 2, 0. Beleza, ficou menor, ficou. Bota vírgula aqui, bota 0 aqui. Então, 88.380 dividido por 23.700. Vamos olhar as alternativas aqui, ó. Então, vamos lá. É 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Pessoal, vamos pensar só aqui, ó, na ordem de grandeza. Do 23 para o 88, se eu pensar aqui, ó, 3 vezes 26 vai dar 60, vai dar 69. Tá longe, né? Pensa no 4. 4 vezes 23 vai dar 80 mais 12, 92. Passa, né? Passa disso aqui. Então é o 3. O 4 passa. Então vai ser o 3. Só conferir, ó. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 0 é 0. 3 vezes 7, 21. Fica 1, vai 2. 3 vezes 3, 9. E 2, 11. Fica 1, vai 1. 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Tirando o resto aqui, 0 menos 0 é 0. 8 menos 0 é 8. 3 menos 1 é 2. 8 menos 1 é 7. E 8 menos 7 é 1. Então, depois vai dar o 37, mas você não precisa continuar mais, porque a gente já chegou nesse 1,3 aqui, ele quer aproximadamente, e aí só pode ser a letra A aqui, né? Não tem mais nenhuma que possa ser a resposta. Então, 1,37, essa é a resposta. Então tá aí, pessoal, essa foi a prova de... Esqueci até qual foi o cargo já, deixa eu voltar aqui. Agente administrativo escolar, prova de nível médio, tá bom? Da banca Verbena. O que eles cobraram aqui da gente? Cobraram geometria, na questão 11. E geometria, pediu a base do retângulo. E depois a gente fez também uma regrinha de 3 para fazer o valor do trabalho do pintor. Na próxima questão, eles cobraram de novo a questão de geometria, só que dessa vez eles não deram a figura. Mas eles disseram que a figura é na televisão, portanto a televisão é retangular. E eu aconselho que você faça o desenho. E aí a gente chegou nesse resultado aí. Na questão 13, é uma questão de regra de 3. A gente acabou fazendo duas regras de 3. Uma para descobrir o total de dias do competidor B. E a outra para saber a diferença em horas e não em dias. Então a gente usou a regra de 3 para resolver essa questão. Usamos duas vezes. Na questão 14, a gente trabalhou com estatística, né, envolvendo a média e a mediana. Eu já aproveitei, já passei para vocês a moda, mas não fui cobrado nessa questão. Só a média e a mediana. E na questão 15, que a gente acabou de fazer, é uma questão de análise de gráfico. Né? Existe um gráfico aí para você analisar. E além desse análise de gráfico, você fez o que? Regra de 3. Então veja que a gente fez regra de 3 basicamente em 4 questões dessas aí. É isso que eu falei para vocês em sala de aula. A regra de 3 é a parte mais importante da matemática para esse concurso de vocês. Porque, basicamente, todas as questões vocês vão usar ela como ferramenta de resolução, tá bom? E aí, com relação à estatística, eu passei para vocês as dicas aí da moda mediana e média. Eu acho que dá para entender, já se caiu uma parecida para vocês lá, tá bom? Ficou um vídeo longo, né? Um vídeo aí de quase 1 hora. Na verdade, tá com 50 minutos.
mas porque a gente fez, né, 5 questões explicando passo a passo, tá bom, gente? Eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês aí nos comentários. Forte abraço.